Capítulo 11. Um anjo prediz que Sara terá um filho. 2 anjos vão a Sodoma. Deus extermina a cidade. Somente Ló se salva com as suas 2 filhas e sua mulher, que é transformada em estátua de sal. Nascimento de Moabe e de Amon. Deus impede que o rei Abimeleque execute o seu mau intento com relação a Sara, nascimento de Isaque. Os povos de Sodoma, cheios de orgulho por sua abundância e grandes riquezas, esqueceram-se dos benefícios que haviam recebido de Deus e não foram menos ímpios para com ele do que ultrajosos para com os homens. Odiavam os estrangeiros e chafurdaram-se em prazeres inomináveis. Deus, irritado pelos seus crimes, resolveu castigá-los, destruir a sua cidade de tal modo que não restasse o menor vestígio dela, tornando o país tão estéril que jamais pudesse produzir fruto ou planta alguma. Um dia, quando Abraão estava sentado à porta de sua casa, junto ao carvalho de Manre, 3 anjos apresentaram-se a ele. Tomou-os por estrangeiros e, tendo-se levantado para saudá-los, ofereceu-lhes a sua casa. Os anjos aceitaram a sua hospitalidade. Abraão mandou matar um vitelo, que lhes foi servido assado com bolos de farinha. Puseram-se à mesa debaixo do carvalho, e pareceu a Abraão que eles comiam. Perguntaram-lhe depois onde estava a sua mulher. Ele respondeu-lhes que estava em casa e mandou logo chamá-la. Quando ela chegou, disseram-lhe que voltariam algum tempo depois e a encontrariam grávida. A essas palavras ela sorriu, porque sendo idosa, tendo já 90 anos, e seu marido, 100, julgava que fosse impossível. Então os anjos, não mais se ocultando, declararam que eram enviados de Deus, um para anunciar-lhes que teriam um filho, e os outros 2 para exterminar Sodoma. Abraão, consternado pela ruína daquele povo infeliz, rogou a Deus que não fizesse morrer os inocentes com os culpados. Deus respondeu-lhe que não havia lá inocentes e que se ao menos 10 fossem encontrados como tais, ele perdoaria a todos os outros. Depois dessa resposta, Abraão não ousou mais falar em favor deles. Os anjos chegaram a Sodoma, e Ló, a exemplo de Abraão, também se mostrou muito atencioso para com os estrangeiros, rogando-lhes que ficassem em sua casa. Os habitantes dessa detestável cidade, vendo-os tão belos e tão apresentáveis, pediram a Ló, em cuja casa eles haviam entrado, que os entregasse, para que se servissem deles. Esse homem justo censurou-os, rogando-lhes que tivessem mais compostura, que não lhes fizessem injúria alguma, ultrajando os estrangeiros que estavam hospedados em sua casa, e que não violassem em suas pessoas os direitos da hospitalidade. Acrescentou que, se essas razões não os persuadissem, ele preferia entregar-lhes as próprias filhas, mas nem isso os convenceu. Deus contemplava com olhares de cólera a ousadia daqueles celerados e feriu-os com tal cegueira que não puderam achar a saída da casa de Ló. Resolveu então exterminar aquele povo abominável. Ordenou a Ló que se retirasse com toda a sua família e avisasse aqueles aos quais as suas 2 filhas, que ainda eram virgens, haviam sido prometidas em casamento, que também partissem. Mas eles zombaram do aviso, dizendo que era uma das habituais imaginações de Ló. Deus então lançou do céu os raios de sua cólera e de sua vingança contra essa cidade criminosa. Ela foi imediatamente reduzida a cinzas, com todos os seus habitantes. O mesmo fogo destruiu toda a região vizinha, como já disse na minha história da Guerra dos Judeus. A mulher de Ló, que fugia com ele, contrariando a proibição divina, voltou-se para trás, a fim de ver a cidade e o terrível incêndio. Foi transformada numa estátua de sal e assim castigada pela sua curiosidade. Falei em outro lugar dessa estátua, que ainda hoje pode ser vista. Assim, Ló retirou-se com as 2 filhas a um recanto do país, o único poupado, que até hoje tem o nome de Zoar, isto é, pequeno. Eles viveram algum tempo com muita dificuldade, tanto porque estavam sozinhos, quanto por trazerem consigo de casa muito pouco alimento.
As duas filhas, julgando que toda a raça dos homens havia perecido, acharam que lhes era permitido, para conservá-la, enganar o pai. Dessa maneira, a mais velha teve dele um filho, a que chamou Moabe, que significa de meu pai, e a mais jovem deu à luz Ben-Ami, isto é, filho de minha raça. Do primeiro vieram os Moabitas, que ainda hoje são um povo poderoso. Os amonitas são descendentes do segundo, e alguns deles habitam a Síria de Seiem. Eis de que maneira Ló se salvou do incêndio de Sodoma. Gênesis 20. Quanto a Abraão, ele retirou-se a Gerar, na Palestina. O medo que tinha do rei Abimeleque levou-o a fingir uma segunda vez que Sara era sua irmã. E esse príncipe não deixou de se enamorar dela, mas Deus lhe impediu o perverso desígnio, enviando-lhe uma grave enfermidade, e quando estava abandonado pelos médicos, avisou-o em sonhos de que não fizesse ultraje algum a Sara, porque era esposa daquele estrangeiro e não sua irmã. Abimeleque, encontrando-se um pouco melhor ao despertar, contou o sonho aos que estavam junto dele, e por conselho destes mandou chamar a Abraão. Disse-lhe que nada temesse por sua mulher, pois Deus se havia tornado protetor dela, e que tomava Abraão como testemunha, tanto quanto ela, de que a devolvia pura às suas mãos. Disse-lhe também que se tivesse sabido que era sua esposa, não lhe a teria tirado, mas julgara ser ela somente sua irmã, e que não lhe faria injustiça alguma. Suplicou-lhe então que não guardasse ressentimento contra ele, mas ao contrário, rogasse a Deus que lhe fosse favorável, e ademais, se desejasse habitar nos seus estados, receberia toda sorte de atenções, ou se pensasse em retirar-se, fá-lo-ia acompanhar e dar-lhe-ia todas as coisas que viera buscar em seu país. Abraão respondeu-lhe que nada dissera contra a verdade, ao chamá-la de irmã, pois ela era filha de um irmão seu, e que havia assim procedido apenas por medo do perigo ao qual se julgava exposto. Estava muito aborrecido por ter sido a causa da enfermidade do rei, e de todo o coração desejava-lhe a saúde, e ficaria com muito prazer em suas terras. Abimeleque, ante essa resposta, deu-lhe dinheiro e terras, e fez aliança com ele, confirmando-a com juramento junto aos poços, ainda hoje denominados Berseba, isto é, Poço do Juramento. Gênesis 21. Algum tempo depois, Abraão teve de sua mulher, Sara, segundo a promessa que Deus lhe havia feito, um filho ao qual chamou Isaque, isto é, riso, porque Sara havia sorrido quando, sendo já bastante idosa, o anjo lhe anunciou que teria um filho. Ele foi circuncidado ao 8º dia, segundo o costume que ainda hoje se observa entre os judeus. E enquanto eles fazem a circuncisão ao 8º dia do nascimento da criança, os árabes a realizam à idade de 13 anos, porque Ismael, do qual são originários e de quem irei falar em seguida, foi circuncidado com essa idade.